Coloca o slide aí, por favor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler dois textos. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 em diante, versículo 1 até o versículo de número 6. É o versículo número 6. Tá? E depois o Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Em Romanos capítulo 12, Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, esse texto nos faz refletir sobre um conflito que nós vivemos ao longo da nossa existência enquanto pessoas. Nós vivemos um conflito entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. São duas coisas totalmente opostas e contraditórias. Nós não podemos fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. E esse texto nos mostra que, além de nós termos um momento da nossa vida em que nós estamos em conflito, porque nós vivemos em um mundo que nos oferece tantas coisas boas, tantas coisas que são agradáveis aos nossos olhos, tantas coisas que são desejáveis no nosso coração e na nossa natureza, que nós, diante dessas coisas que nos são oferecidas, nós ficamos numa crise entre fazer aquilo que nós queremos para nós ou fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Mas olhando para esses dois textos, porque o texto que está em Gênesis capítulo 3 é o texto em que o homem
prefere fazer a sua vontade em contradição ou em rebelião ou em desobediência à vontade de Deus. E esse texto que está em Romanos capítulo 12 é um texto que o homem faz não a sua vontade, mas faz a vontade de Deus. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos os dois textos, nós percebemos que existe um ponto de interseção entre essas duas vontades. Porque em Gênesis, se nós formos olhar, esse texto que está em Gênesis, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Esse texto que está em Gênesis diz assim: vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, e mais agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele o quê? Comeu também. Então veja, o que está ali? Está ali uma árvore que na verdade é a própria personificação do pecado. A árvore que está ali é a árvore onde Deus disse assim: não comereis do fruto dessa árvore. Portanto, ali está a personificação do pecado, a personificação do prazer, a personificação da minha vontade. Quando eu olho para aquela árvore, eu sinto desejo de comer aquilo que aquela árvore produz e que me faz bem, porque ela é boa para mim, ela boa para eu comer, ela é agradável, diz o texto, aos meus olhos. E essa árvore, ela é desejável por mim. Então, essa árvore é a personificação do pecado. Agora, é interessante que quando nós olhamos para a árvore, nós vemos uma coisa boa, nós vemos uma coisa agradável, mas o texto não diz que é perfeito. Quando nós comparamos com Romanos capítulo 12, Romanos vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e o quê? Perfeita. Mas quando nós olhamos para o texto em Gênesis capítulo 3, diz que a árvore, ela é boa, assim como é boa a vontade de Deus. Ela é agradável, assim como é agradável a vontade de Deus, mas ela não é perfeita. Ela não é perfeita, sabe por quê? Porque ela é temporal. Ela não é perfeita porque atende uma necessidade momentânea. Ela não é perfeita porque depois que eu comer do fruto daquela árvore, eu vou ter vontade de comer de novo, vou ter sede de novo, vou ter fome de novo. As mesmas necessidades que eu tive ao olhar para aquela árvore, eu desejar comer daquele fruto, eu vou ter essa mesma necessidade. Então ela não é perfeita o suficiente de satisfazer as minhas necessidades e satisfazer os meus desejos. Então, quando eu olho para a árvore, eu penso que aquele é uma coisa boa para mim, eu vou fazer porque eu entendo que é uma coisa boa. E o autor dos Provérbios, ele diz que há caminhos que para o homem parecem direito, não é isso? A gente olha para as coisas que o mundo nos oferece, irmãos, e a gente acha que aquilo é bom para a gente. A gente acha que é uma coisa que é boa, que é agradável, que eu vou fazer porque vai dar certo, porque é certo no meu entendimento, na minha forma de ver as coisas. Mas o texto diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, ao final desse caminho, dá o quê? É caminho de morte, né? Então, quando Adão e Eva, eles estavam ali em frente àquela árvore, e eles entenderam: não, aqui é um caminho bom, sabe por quê? Porque eu vou ter entendimento do bem e do mal, né? Eu vou ser igual a Deus, isso é uma coisa boa, né? Então, depois que eles comeram, qual foi o final? Foi a morte, não é isso?
Eles foram expulsos da presença de Deus e eles não puderam mais voltar à presença de Deus, porque eles pecaram, eles desobedeceram ali à vontade de Deus. Mas se nós formos então olhar para o texto em Romanos, veja aí esse texto de Provérbios capítulo 12, Provérbios 14, versículo 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E se nós olharmos agora para Romanos capítulo 12, versículo 1, está aí, está certo? O que é que diz aí o texto? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o que? A boa, agradável e perfeita. Há uma diferença aqui, irmãos. Há uma diferença entre eu fazer a minha vontade, que ao final é caminho de morte, ao final é onde eu vou encontrar o choro, a vergonha, onde eu vou encontrar o medo, porque foi isso que tiveram Adão e Eva depois que eles comeram do fruto daquela árvore. Ao invés disso, se eu fizer a vontade de Deus, para mim também é uma coisa boa, para mim também é uma coisa agradável, mas a diferença é que é perfeito. É perfeito porque satisfaz por completo as minhas necessidades. Ela é perfeita porque satisfaz por completo os meus desejos. Ela é perfeita porque satisfaz de tal forma que eu nunca mais vou ter sede e fome das necessidades que eu tinha anteriormente. Porque Deus nos preenche por inteiro e Ele atende a todas as nossas necessidades. Então, quando eu olho para a vontade de Deus aqui no capítulo 12 de Romanos é a personificação da divindade. Eu olhar para a vontade de Deus é olhar para Deus, é olhar para a mente de Deus, é olhar para aquilo que Deus quer para cada um de nós, quando nós assim olhamos e fazemos e cumprimos aí a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela é a personificação da divindade. Se eu fizer a vontade de Deus, eu estou encontrando na vontade dele a boa, a perfeita, a agradável e a perfeita vontade dele, ou a boa, agradável, perfeito dos caminhos. A diferença é que enquanto que a vontade do homem ela é temporal, ela é momentânea, eu preciso novamente voltar a fazer aquilo para satisfazer as minhas necessidades. É que a vontade de Deus ela é eterna, perfeita, porque ela é eterna. Eu não preciso mais voltar, porque eu já encontrei nela a perfeição daquilo que eu buscava. Então vejam aí, no versículo 12 de Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós precisamos experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, é que nós tenhamos a vida eterna. A vontade de Deus é que a gente chegue ao arrependimento dos nossos pecados. A vontade de Deus é que nós não venhamos a perecer ou a morrer definitivamente sem Deus. Por isso é que a sua vontade é perfeita no sentido de ser eterna. Ela não é passageira, ela não é momentânea, e ela não é temporal, ela é eterna, porque Deus quer que nós venhamos todos, pela sua paciência, a sermos salvos, como diz aí, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Então vejam, eu entendo aqui, olhando para Gênesis capítulo 3, que nós vivemos num mundo parecido àquele, o mundo da fantasia, o mundo da aparência, porque aquela árvore aparentava ser uma coisa boa,
Aquela árvore era uma coisa que você imagina, olha para ela e diz assim: eu vou comer porque é boa. Agora entendam que Eva, ela nunca tinha comido do fruto, não é isso? Ela nunca tinha experimentado do fruto. A Eva, ela simplesmente olhou para o fruto, ela olhou para ele e disse assim: é boa, é agradável, e ela é desejável para satisfazer os meus desejos. Então, aparentemente, para aquela pessoa que olhou para a árvore, viu ali os frutos, ela olhou e, pela aparência da árvore, ela se deixou ali ser conduzida a comer a árvore. Eu fico olhando, irmãos, que nós vivemos no mundo das aparências, né? Nós vivemos no mundo da superficialidade. Nós vivemos num mundo que muitas vezes nós olhamos para a beleza, né? Nós não olhamos para os conteúdos da mente, nós olhamos para as riquezas, mas nós não olhamos para o que tem por trás dessas riquezas, né? Então nós vivemos no mundo da aparência, e muitas vezes quando nós olhamos e achamos que aquilo que nós estamos vendo é algo correto, que é bom, que nós devemos buscar aquilo, nós então vamos perceber que nós vamos dar em caminhos de morte, como Adão e Eva. É tão forte isso, irmãos, porque eu sei que todos nós já passamos por situações assim. Eu me pergunto quem já não passou por experiências, ou quantas pessoas já passaram por experiências amargas, né, já vivenciaram, ou se deixaram seduzir pelo brilho das aparências, né, pelo som das palavras macias, não é isso? Se deixou envolver por pessoas ao seu redor. Quantas vezes nós deixamos fazer isso? Muitas vezes, né, por pessoas que nos falam macio, nós deixamos seduzir. Eu tive uma experiência de aparência, não com pessoas, não porque eu vislumbrei riquezas, não porque vislumbrei prazeres, mas eu via muito nas reportagens sobre aquele quadro chamado Mona Lisa, né? Quem já ouviu falar aqui na Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci? Esse quadro, irmãos, é famoso no mundo todo, né? E eu tinha um desejo muito grande de conhecer um quadro desse, né? Eu tinha um desejo: rapaz, eu gostaria de ver esse quadro, deve ser a coisa mais bela do mundo, porque todo mundo enaltece, né, o quadro da Mona Lisa. E quando eu estive lá no Museu do Louvre, Paris, as primeiras coisas que eu fiz foi lá no local onde estava quem? A Mona Lisa. Eu fui lá, né, para ver a tal da Mona Lisa. Irmãos, olha que decepção. Parecia um retrato 3x4, tamanho do quadro. Começa pelo tamanho do quadro, né? A gente não podia chegar perto. Distância que a gente podia chegar era como daqui nesse segundo banco ali. Tinha uma corda, né, impedindo você de chegar próximo do quadro. Então você olhava de longe, um quadro que parecia um 3x4, desse tamanho. Você olha assim e diz assim: essa é a Mona Lisa? Irmãos, uma decepção. Uma decepção. Eu não estou falando contra a pintura em si, mas a propaganda que fazem nos deixa tão entusiasmados em querer conhecer esse quadro, que a gente, quando chega lá, é outra coisa. A vida é assim, né? A gente se deixa levar, muitas vezes, pela aparência das coisas, e elas são, muitas vezes, decepcionantes. Nós nos decepcionamos com aquilo que nós vivemos. Vivemos, portanto, um mundo de fantasia, de ilusões, da busca intensa, né, pelas coisas que nos agradam, né, que nós nos deixamos enganar por ela. O apóstolo João, ele diz que essa vida em que nós vivemos, ela é passageira. Essa vida que nós vivemos, ela é momentânea, não vai perdurar para a gente, né? Lá em João, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Em 1 João, capítulo 2, versículo 17, que está aí, diz assim: o mundo passa
bem como o que? A sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então o mundo ele é passageiro. Tudo no mundo é momentâneo, nada é eterno, nada perdura. Quando a gente morrer, tudo isso aqui fica, não é isso? Nós vamos para a eternidade. Então quando o João fala isso, quando eu falo que esse mundo é de aparências, né, que esses desejos das nossas vontades são coisas temporais, momentâneas, como passou ali Adão e Eva, quando fizeram a sua vontade, é exatamente esse mundo da qual nós estamos vivendo. E Jesus então ele nos alerta sobre isso. O que Jesus fala sobre isso? Jesus fala que a gente não se deixa enganar por ninguém, né? Ali em Mateus capítulo 24, versículo 4, ele vai dizer: não vos deixe enganar, tá certo? Então a gente precisa estar sempre atento, orar e vigiar, para que a gente não se deixe enganar. Mas existe um texto que ele vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele vai dizer isso aí, ó: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, o que ele diz? Sede prudentes. E o que mais? Sede prudentes como as serpentes, e o que? Simples como as serpentes. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos ser prudentes, olhar para as coisas e procurar enxergar o mundo por aquilo que verdadeiramente nos oferece e por aquilo que confronta com a vontade de Deus. E nisso nós entramos então em uma questão que nós precisamos decifrar, né, do que é a vontade de Deus. Existe um exemplo na Bíblia que vai falar sobre uma pessoa que se deixou iludir pelo mundo. Vocês lembram quem é? Filho pródigo, não é isso? O filho pródigo, ele olhou para o mundo e ele entendeu que aquilo era o que ele precisava. A minha vida está ali. Ali eu vou satisfazer as minhas vontades. Ali eu vou satisfazer os meus desejos. Ali eu vou ser feliz, né? Ele olhou para esse mundo e ele entendeu, né, que aquele mundo era o que ele precisava para a vida dele. E vocês sabem qual foi o final daquele rapaz? Ele perdeu tudo que tinha, não é? Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Ilusão, irmãos. Nós vivemos essa ilusão. E muitos de nós somos levados a caminho de morte pela ilusão do mundo. Quantas e quantas vezes, queridos, eu conheci pessoas que saíram daqui por promessas de bons empregos, de enriquecer em outros estados e em outros países. Hoje em dia a gente vive a febre de Portugal, não é? Há alguns anos atrás era o Canadá, só se ouvia falar em Canadá. Vamos para o Canadá, porque o Canadá é que é bom. Canadá, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos viver bem, né? E foi uma leva de pessoas, de brasileiros aqui para o Canadá. Alguns ficaram, mas muitos voltaram. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas indo para Portugal. A ilusão de que lá a vida é boa, tem bons empregos, você vai ter uma vida razoável e, portanto, eu quero ir para Portugal. Há algumas semanas atrás, eu almocei com um casal que esteve em Portugal há pouco tempo. Inclusive, eles tinham iniciado um investimento lá em Portugal, porque estavam pretendendo se mudar para lá e todos os seus investimentos levar para Portugal. E eles foram, passaram lá uma semana vendo tudo e voltaram para o Brasil. E eu e a Aline estávamos almoçando com eles. Nós perguntamos: e aí, o apartamento que vocês compraram lá é bom ou não é bom? E ele disse assim: rapaz, nós desistimos da compra do apartamento, porque nós chegamos lá e nós vimos muitos brasileiros no aeroporto pedindo ajuda para voltar para o Brasil,
nos ama, queridos. Nós somos iludidos por promessas, né? Nós somos iludidos por aquilo que a gente não experimentou, não viu, mas é desejável, é bom, é agradável, mas não é perfeito. A vontade de Deus é bem diferente. A gente precisa entender a vontade de Deus. E quando nós olhamos para um pouco para entender o que é a vontade de Deus, por que ela é boa, por que ela é perfeita, por que ela é agradável, nós muitas vezes queremos viver segundo essa vontade, mas nós não conseguimos compreender a vontade de Deus. Existe um texto na Bíblia que Jesus fala em João 4,34, quando ele está ali no poço, né, com a mulher samaritana, e os seus discípulos voltam, encontra ele ali conversando com a mulher samaritana, e aí eles fazem pergunta, mas mestre, até o momento, né, você não comeu nem nada, e ele vai dizer isso aqui, está escrito aí: a minha comida é o quê? Consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vontade de Deus é o nosso alimento. O que é comida para a gente, irmãos? Se a gente não comer, a gente enfraquece o quê? Morre. Nós precisamos nos alimentar todo dia. Portanto, a comida é aquilo que atende às nossas necessidades, é aquela que nos fortalece. A comida é aquela que nos dá força para seguir em frente, para caminhar nessa vida. Portanto, nós precisamos desse alimento. A vontade de Deus, Jesus diz assim, é o meu alimento. A vontade de Deus é o nosso alimento, é aquele que nos sustenta, é aquele que atende às nossas necessidades todos os dias, é aquele que nos dá força nos momentos mais difíceis da nossa vida, é aquele que nos consola, é aquele que nos fortalece diante das lutas e das tribulações. Jesus diz assim: a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. Assim, pela fala de Jesus, a vontade de Deus, portanto, é a base da nossa própria experiência, de buscar em primeiro lugar, de preencher nossa vida espiritual com a vontade de Deus. Olhando para a Bíblia, a gente vai perceber que a Bíblia fala muito sobre a vontade de Deus. Se você quer entender a vontade de Deus, você precisa olhar para ela. Muitas vezes a pessoa fica procurando, irmãos, descobrir a vontade de Deus. Se você perguntar: pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus, eu preciso descobrir a vontade de Deus. Mas, irmãos, a vontade de Deus não é algo que a gente descobre, porque a vontade de Deus, ela já está revelada na palavra de Deus. Nós precisamos não descobrir a vontade de Deus, mas nós precisamos conhecer essa vontade que já foi revelada por Deus e está escrita na palavra dele. E nós precisamos então entender, buscar, compreender aquilo que Deus fala sobre a sua vontade. Existem alguns textos, eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Esse texto em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, diz assim, que Deus é o Criador de todas as coisas, e Ele criou as coisas pela sua vontade, tá? Não foi o acaso que o mundo se criou, não foi algo que surgiu do nada, assim, simplesmente pela imaginação atemporal, né? Assim, que aconteceu alguma coisa, uma faísca do universo. Eu não sei como é que pode ser uma faísca do nada, né? Mas uma faísca do universo surge no mundo. Não. O mundo foi criado pela vontade soberana e santa de Deus, né? Ele criou o mundo. Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas todas as coisas. Vejam aí, Paulo vai falar a mesma coisa em Efésios. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo a propósito daquele que faz o quê?
todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O verbo fazer aí está, vamos dizer assim, num particípio contínuo. Deus faz, Ele fez e continua fazendo todos os dias, né, segundo o seu propósito, o seu conselho e a sua vontade. Tá? Existe um texto que está em Daniel capítulo 4, versículo 2, está escrito aí, que Ele tem o domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Todos os governantes são colocados, todos os presidentes são colocados, todos os reis são colocados pela vontade e pelo propósito de Deus no lugar que eles estão. Deus tem um propósito com todas essas pessoas, porque o Altíssimo tem domínio sobre tudo e sobre todos e todas as coisas do universo. Está sob o controle de Deus. A história da humanidade, irmãos, ela caminha e se desenvolve conforme a vontade de Deus. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Veja esse outro texto que está aí em Daniel capítulo 2, versículos 20 e 22, e diz assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Então vejo que no nível pessoal, todos os eventos das nossas vidas ocorrem de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. De modo que jamais devemos pensar que temos qualquer controle absoluto acerca daquilo que nós podemos fazer ou não fazer, porque tudo está no controle de Deus. É por isso que Tiago vai dizer assim: se o Senhor quiser, não é isso? Tiago capítulo 4, versículo 13 e 15, ele vai dizer: se o Senhor quiser, veremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Se Ele não quiser, o irmão pode se esforçar, pode fazer tudo, pode dar a vida, mas não acontece. Então veja, eu quero avançar um pouco sobre isso, mostrar para vocês. Ainda tem aqui mais um texto que eu quero mostrar, está em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que diz que o coração do homem pode fazer planos, né? Você pode ter projetos para a sua vida, você tem planos para a sua vida, você tem sonhos para realizar na sua vida, mas coloque diante do altar de Deus, porque nós fazemos os planos, mas a resposta vem de quem? Do Senhor, porque é segundo a vontade dEle, segundo a sua soberania. Então, qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha pessoa? Porque às vezes você diz assim: mas pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu posso casar com esse rapaz ou com essa moça? Será que esse emprego é mesmo da vontade de Deus? Então a gente precisa entender que a Bíblia nos dá linhas gerais sobre a vontade de Deus. Quando você for tomar uma decisão, você olha para a palavra de Deus, está de acordo com a palavra, ali é a vontade de Deus para nós, então siga em frente. Mas se for o contrário, o irmão, bote um pé atrás, dê a volta e corra, porque pode dar em caminhos de morte, não é? Vamos ver alguns textos que nos interessam, que aqui é a vontade revelada de Deus para nós, tá certo? O primeiro texto que está aí, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, eu já falei no começo, que é aquele texto que fala que Deus não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém morra no sentido espiritual, é isso? Ele quer que nós sejamos salvos, todos nós. Então, Ele tem um projeto da salvação, Ele tem um plano da salvação para todos os homens, e o plano da salvação foi cumprido em Cristo Jesus. Nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, o propósito da vinda de Jesus
foi para salvar a humanidade do pecado. E nós estamos aqui vivendo nesse período da graça, onde nós aguardamos o chamado de Cristo e a segunda vinda de Jesus. Deus é paciente, Ele espera que todos cheguem ao arrependimento, embora nós saibamos que a porta é estreita, que poucos vão passar por essa porta, mas Deus espera, né? Ele é longânimo, paciente, para que nós cheguemos aí ao arrependimento. Há um outro texto que está em 1 João capítulo 2, João capítulo 2, versículo 17, diz assim: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, o que Ele quer é que nós sejamos eternos, né? Da forma como Ele ensina na sua palavra. Outro texto está em João. Eu vou passar vários textos, irmãos, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui, mas preste bem atenção. João capítulo 6, versículos 39 e 40, e diz assim: qual é a vontade de Deus? E a vontade de quem me enviou, que a vontade de Deus é esta. Qual é a vontade dele? Que nenhum eu perca de todos os que ele deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que todos, ao conhecerem Jesus, ao ouvirem a palavra de Deus, venham a ter fé, creiam que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus. Veja esse outro texto que está em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim entrará no reino dos céus. Então só entra no reino dos céus quem faz a vontade de Deus. Outra coisa que a gente precisa saber, está em Salmo 143, que a vontade de Deus, ela é ensinável. Quando eu prego e falo sobre a palavra de Deus, quando eu explano, quando eu ensino a palavra de Deus, eu estou ensinando aí a vontade de Deus. O Salmo 143, 10 diz: ensina-me a fazer o quê? A tua vontade. Ou seja, ensina as Escrituras, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Esse outro texto está em Mateus capítulo 6, é tanto texto, né, irmãos? Versículo 9 e 10: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a vontade de Deus, nós podemos orar pedindo que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, não é isso? A outra coisa que a gente precisa entender aí, que a nossa vontade muitas vezes é diferente da vontade de Deus. Aliás, na maioria das vezes a nossa vontade é diferente da vontade de Deus. Esse texto que está aí é um texto do próprio Cristo. Cristo estava ali no Getsemane orando, em profunda angústia pelo momento que ele ia passar na sua vida, a sua paixão, é o momento de sofrimento dele antes da crucificação, paixão e crucificação, e ele então ora desse jeito aí. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, a vontade de Deus. Cristo diz assim: meu desejo é esse, mas eu quero fazer o quê? A vontade de Deus. As respostas às orações que nós fazemos, irmãos, elas só acontecem se nós estivermos pedindo segundo a vontade de Deus. Não há resposta positiva de oração daquilo que nós pedimos que for contra o contrário à vontade de Deus. Veja aí esse texto que está em João capítulo 5, versículo 14 e 15. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se nós pedirmos alguma coisa segundo a
a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Ele temos feito. Todos os pedidos são atendidos se estiver de acordo com a vontade de Deus. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, irmãos, não vai acontecer, né? Nós temos aí vários exemplos. Moisés quis entrar na terra prometida, mas ele disse que não, né? Davi queria que seu filho com Betseba permanecesse vivo, e Deus disse o quê? Não era a vontade de Deus. Então nós precisamos pedir, mas antes de pedir, peça, né, segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. Não adianta você pedir, me dá um emprego para eu ganhar muito dinheiro, me dá um carro novo, uma casa nova, se isso não é a vontade de Deus, né? Peça segundo a vontade de Deus. É muito interessante isso, né, irmãos, porque existem em muitas igrejas hoje que, em vez de pedir segundo a vontade, ordena Deus a atender o seu pedido, né? Então, estão totalmente fora do contexto bíblico, não é isso? Porque aqui diz que nós devemos pedir, tá? E não mandar, não ordenar, né? Porque Deus é Senhor e é soberano. Nós estamos na presença dEle com toda a humildade. Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe até que nós vamos pedir, mas Ele quer que nós venhamos à presença dEle e nós demonstremos aí a nossa dependência total de Deus. Então é segundo a sua vontade, tá? Outra coisa que nós precisamos entender é que quem faz a vontade de Deus é membro da família de Deus. Só é membro, irmãos, da família de Deus quem anda segundo a vontade de Deus, tá? Então tem um texto que fala sobre isso. Que texto é? Quando ali, né, falam que Jesus está doido, né, está louco, e a família dele, a mãe, os irmãos vão lá atrás de Jesus para levar Jesus de volta para casa, e ali dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E aí ele responde: quem é minha mãe, quem meus irmãos? E correndo os olhos pelos que estavam ali assentados ao redor, diz: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmãos, qualquer. Não existe essa história de não, é fulano ou beltrano. Qualquer pessoa, independente de quem seja, raça, língua, nação, escolaridade, qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esta pessoa ali é membro da família de Deus. Quanto ao comportamento da gente, o que é que a vontade de Deus quer que nós venhamos a fazer? Primeira coisa que a vontade de Deus é que nós sejamos o quê? Santos. Não é isso? Pessoas que ao longo da nossa vida vai deixando o pecado e vai buscando a sua santidade, não é? Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. O outro está aí em 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Deus quer que a gente pratique o quê? O bem, não é isso? Aí diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Não é brigando, irmãos, não é discutindo. Jesus vai dizer assim: oferece outro, faça, né? Anda mais uma milha, né? Então é assim que muitas vezes nós vencemos o mal. Nós vencemos o mal com o bem, não é isso? Efésios capítulo 5, versículo 6 diz assim: não sejam o quê? Insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Insensato é sem rumo, sem senso, sem direção, não é isso? Insensato. Então a gente muitas vezes procura outras coisas na vida e a gente perde, né, a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. E essas pessoas a Bíblia chama de insensatos, pessoas sem direção, sem rumo na vida, certo? Outro texto está aí, segundo Crônicas capítulo 27, versículo 6.
Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo o que? A vontade de Deus. Irmãos, essa promessa existe em toda a Bíblia. Não é? Se a gente for olhar desde Gênesis até Apocalipse, está a promessa de que aquele que não se desviar nem para a direita nem para a esquerda das Escrituras sagradas, todas as coisas que vier a fazer será bem sucedido. Não é isso? Então nós precisamos andar segundo a vontade de Deus para nós sermos também bem sucedidos na vida. Outro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18: Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é o que? A vontade de Deus. Em tudo dai graças, né? Porque esta é o que? A vontade de Deus para Cristo Jesus. Então não adianta nos momentos difíceis estar murmurando, porque quem murmura, na verdade, está vacilando na fé, né? Então, assim, tudo dá graças, porque em tudo Deus tem um propósito na vida da gente. Seja em momentos bons, seja em momentos ruins, nós precisamos aprender a viver, como Paulo disse. Eu aprendi a viver tanto nos momentos bons como nos momentos ruins da minha vida. Não? Então, em tudo dai graças. E eu quero encerrar, queridos, esse momento da vontade de Deus, falando um pouco sobre viver essa vontade, tá? E alguns textos aqui, eles são indicativos daquilo que nós precisamos fazer para viver. Como eu coloquei aqui antes, nós precisamos entender e não descobrir a vontade, porque a vontade de Deus ela é revelada. A única fonte legítima e confiável da vontade de Deus é a palavra de Deus, e é nela que nós precisamos conhecer, para que assim a gente possa viver segundo a palavra dele. Veja aí Salmo 119, versículo 105, vai dizer o que, irmãos, aí? Muito bem, todo mundo conhecia, né? Mas isso acontece, uma coisa é que você conheceu só, a outra é viver, sabe? Né? É bem diferente. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos tomar duas atitudes para nós podermos viver segundo a vontade de Deus, né? Em Romanos capítulo 12, versículos 2, ele fala em duas coisas que nós precisamos fazer. Quais são elas? Vocês já esqueceram aí? A primeira é: não vos conformeis com este mundo, né? Século aí é mundo, né? Não vos conformar com o mundo. Essa palavra conformar, irmãos, ela é tomar a forma, é se amoldar, né? Se você se amolda ao mundo, né, você está conformado com o mundo. Você faz aquilo que todo mundo faz, né? Você não está sendo cristão, não está sendo diferente. Paulo diz assim: não se amolde, não tome a forma do mundo, não faça aquilo que o mundo faz. Então a primeira coisa que Paulo diz para nós vivermos, experimentarmos a vontade de Deus, é não tomar a forma do mundo, né? Como Adão e Eva fez. A segunda coisa é o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Esse transformar aí, irmãos, é a palavra metamorfo. Você já ouviu falar em metamorfose? Lagarta, ela se transforma na borboleta, não é isso? É nós passarmos por essa renovação. A lagarta, ela é totalmente renovada e ela passa a ser um outro ser. A lagarta se arrastava no chão, a borboleta voa, não é? Totalmente diferente, irmãos. A nossa mente precisa passar por essa renovação. A nossa visão de mundo precisa passar por essa mudança, e nós passarmos a enxergar o mundo aos olhos de Cristo e não aos olhos do mundo, não é? É por isso que nós precisamos nascer de novo, como disse Jesus.
nós precisamos passar pela transformação e a renovação do Espírito, receber o Espírito Santo de Deus em nós, para que Ele, através do trabalho na nossa vida e pela ação da palavra, nós venhamos a ser transformados, restaurados e regenerados enquanto seres humanos, não é? Então, essa segunda coisa que Paulo quer que nós venhamos a fazer é passar por essa metamorfose, mudar de forma, transformar, transfigurar. A aparência de Cristo, por exemplo, ali no Monte da Transfiguração, ele mudou ali totalmente. Nós precisamos passar por uma transformação assim parecida. E a gente precisa irradiar a luz de Cristo na nossa vida. Amém, queridos? Ao fazermos isso, nós estaremos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenderam? A vontade do homem que foi feita ali por Adão e Eva é boa, ela é agradável, mas ela não é perfeita. Mas a vontade de Deus, quando nós passamos a fazer, ela é boa, ela é agradável, mas ela é o quê? Perfeita. Há uma grande diferença. Enquanto uma é passageira, enquanto uma é momentânea, enquanto uma é temporal, a outra é o quê? Eterna. É para a vida toda. Experimentar a vontade de Deus é para a vida toda. E nós só temos um jeito de experimentar a vontade de Deus. É passando pela transformação da mente. É não se conformando com o mundo. E para não se conformar com o mundo e passar pela transformação da mente, nós precisamos primeiro receber Jesus como nosso Salvador. Não há como você ser transformado se você não nascer de novo. E Jesus disse: você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer do arrependimento e precisa receber o Espírito Santo de Deus no momento da sua conversão, da sua aceitação, da sua fé em Cristo Jesus. Por isso, a vontade de Deus é que todos os homens experimentem a sua boa, a sua agradável e a sua perfeita vontade. Amém? Por isso, cabeças.